Números 3. E estas são as gerações do grande montanha e do tirado, no dia em que salvação falou com o tirado, na montanha de Espinhoso. Grande montanha é Arão, irmão do tirado, que é Moisés. Grande montanha é mais velho que tirado por 3 anos. Salvação é a minha tradução para a palavra, para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas o nome de Deus, principalmente por conta do nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Então, se essa palavra aqui é Jeová e Jeová é salvação, eu comecei a chamar de salvação. E tirado, né? E montanha de espinhoso seria o Sinai, se eu não me engano. 2. E estas são as famas dos filhos do grande montanha. Fama é a minha tradução para a palavra nome, porque a forma que eles usavam a palavra nome nessa época era mais ligado à palavra fama, ou renome, ou apelido, que nós usamos hoje. Elas eram baseadas, esses nomes, né, eles eram baseados em palavras do dia a dia. Por exemplo, né, Jacó significava segura calcanhar, porque ele segurou o calcanhar do irmão dele quando estava nascendo. Então, ele tinha fama de segura calcanhar. Tá? Que também é uma ligação com a forma que nós usamos puxa-tapete ou passou a perna, tá? Passador de perna seria uma forma também. Só que por ele ter pego e esse ser a conexão, nós vemos que a expressão acaba não traduzindo. Então eu tive que escolher, ou eu traduzia a expressão ou eu traduzia da forma literal. Como isso aqui tenta ser uma tradução literal, segura calcanhar. E essas são as famas dos filhos do grande montanha. O que nasce primeiro, o voluntário, e o Ele é meu pai, e o grande pastor ajudou, e o Ilha de Palmeira. 3. Estas são as famas dos filhos do grande montanha, os operadores de purificação da mão passada, cujas mãos ele preencheu para a operação de purificação. Tá. Operador de purificação é a minha tradução para a palavra sacerdote. É um meio termo. Na verdade, não é um meio termo, é a raiz da palavra do hebraico e a raiz da palavra do grego. O grego usa a mesma palavra para isso, do qual a raiz é puro, ou purificar, então purificação, e o hebraico, o que dá-se a entender é que a raiz é a palavra operador, ou operação. Então, é um operador de purificação. Isso é interessante porque, ao decorrer das tradições de todas as religiões, de alguma forma, um sacerdote, ele opera a purificação. Da mão passada. Essa é a tradução minha para a palavra untar, porque a palavra untar passou a significar algo muito abstrato, tá? E ela simplesmente significa alguém que foi aplicado óleo com a mão. Então eu chamo da mão passada, porque é como se untado virou uma coisa, ai, especial e cada um tirou sua própria conclusão do que significa ser untado. E não, literalmente é alguém que teve a mão passada, no nesse sentido do óleo aplicado. Isso é interessante também, porque a minha tradução para a palavra Cristo é mão, e a minha tradução para a palavra Páscoa é passagem. Então é interessante como isso acaba se encaixando em outros contextos simbólicos. Cujas mãos ele preencheu para a operação de purificação. 4. E o voluntário e o Ele é meu pai tiveram fim na frente de salvação, no aproximar deles o fogo estranho, na frente de salvação, no lugar da fala de espinhoso. E filhos não havia para eles. E o grande pastor ajudou, e o Ilha de Palmeira operaram purificação na frente do grande montanha, o pai deles. Esse na frente ele também tem ligação com depois, tá? Tipo, e aqui, lugar da fala. Lugar da fala é a minha tradução para deserto ou sertão. No Novo Testamento, eles usam a palavra grega que é usada para deserto. Só que
A raiz do hebraico é lugar da fala. A raiz é a palavra fala, né? Palavra, fala. Por exemplo, quando você vai no grego do Novo Testamento, onde fala assim, no começo havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aquela palavra verbo, na verdade, é o mesmo verbo que é usado para o verbo falar no Antigo Testamento. Então eu chamo de fala. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento eu não falo, havia o verbo, porque ninguém usa a palavra verbalizar, as pessoas usam a palavra falar. Então nem faz sentido para mim o porquê essa tradução em questão usou a palavra verbo lá, tá? Porque estranho demais. É falar, tá? Então no começo havia fala, e a fala estava com Deus Salvador, e a fala era o Deus Salvador. Então aqui é isso. Então vamos voltar agora a essa palavra. Por que lugar da fala? Porque quando eles saem desse teado, eles têm que permanecer na fala, na palavra. Quando você é salvo diante do salvação, você tem que permanecer na palavra, na fala do Salvador. E ao traduzir deserto, fica parecendo que eles foram salvos para serem entregues a um deserto. Então fica uma coisa bastante sem noção. Então traduzir isso aqui para deserto no Antigo Testamento, na minha opinião, é um absurdo. Porque fica parecendo que, né, a salvação tirou eles do Egito para viver isolado no meio do nada. Não, ele tirou eles do Egito, deu plenitude para eles, mas eles tinham que permanecer na palavra, na fala. E o que a maioria ali não fez. Tá? E nós vamos ver que eles não fizeram mais adiante aqui. Então, quando você é salvo pelo salvação, que inclusive também é a minha tradução para o nome de Jesus, você tem que permanecer na fala, na palavra. Então, no salvação no lugar da fala de espinhoso. E é interessante como Sinai se encaixa como espinhoso aqui, porque o espinhoso quem é o espinhoso do Novo Testamento, né? Quem vestiu o destaque, a coroa de espinhos? Jesus, salvação. Então, qual que é a fala do espinhoso? Qual que é a fala de Jesus? Então, aqui você tem salvação, né, que é a tradução do nome de Jesus, a fala, que é a palavra, que também é Jesus, e espinhoso, que é Jesus na crucificação. Então aqui, ó, quando Jesus, salvação, fala, o livro fala a meu respeito. Aqui você tem Jesus como a tradução do nome, aqui você tem Jesus como salvação, Jesus como tradução do nome. No lugar da fala você tem Jesus como sendo o pão da vida, né? E você tem o espinhoso, que é Jesus na cruz. Então Jesus, Jesus, Jesus. E filhos não havia para eles, certo? E o grande pastor ajudou, e o Willi de Palmeira operaram purificação na frente do grande montanha, o pai deles. 5. E salvação falou ao tirado, dizendo: aproxime a vara dos do ligado, e posicione ela na frente do grande montanha, o operador de purificação, para que eles auxiliem ele. Nas outras traduções, esse auxiliar vai estar como servir, coisa assim. Mas o melhor encaixe é auxiliar. A palavra vara, ela ela também é usada no sentido de árvore genealógica, tá? Então, por exemplo, a vara dos do ligado seria o galho na árvore genealógica do persistiu com o grande pastor, que é Israel, a vara dos do ligado é um dos galhos. Então, da mesma forma que nós usamos o conceito de árvore genealógica, e numa árvore genealógica tem várias varas, porque aquilo se tornam outras pessoas, é nesse sentido. Nas traduções tradicionais aqui vai estar como tribos, aproxime a tribo dos de Levi, né, dos levitas, né, mas literalmente é vara, porque se encaixa nesse sentido. E no Novo Testamento nós vemos Israel persistiu com o grande pastor, sendo sendo referido à videira, então tem encaixe. Aproxime a vara dos do ligado. Ligado é a tradução de Levi, que eu comentei no episódio anterior, a ligação dessa palavra com a palavra religião, com o fato de que é o nome que hoje usamos para Luiz, que também é a proximidade com a palavra luz, do qual os ligados são como se fosse a lua e salvação fosse como se fosse o sol, né, que o brilho dos que estão ligados ao Salvador não é nosso, é simplesmente um reflexo do salvação Jesus,
Então vamos lá. Aproxime a vara dos do ligado e posicione ela na frente do grande montanha, o operador de purificação, para que eles auxiliem ele. E prestem atenção ao que se atenta dele, e ao que se atenta de toda a reunião na frente da tenda do momento, para fazer o serviço da moradia. Agora aqui, esse. Ó, tem um aqui que tem tenham cuidado, legal. Cuidarão de todos os deveres. Não. Mas o que acontece? Tem muitos lugares que usam a palavra guardar, mas guardar é algo muito vago diante do que o Salvador pede para a pessoa, tá? Você tem que prestar atenção, não só fazer, não é, inclusive é até mais importante você prestar atenção no que ele está escrito, porque ao prestar atenção, aquilo gera intimidade com salvação, aqueles momentos de oração, e daí você começa a naturalmente, de uma forma intrínseca, fazer o que é a vontade do Salvador, sem você ter que se esforçar. A coisa ela simplesmente vira parte da sua natureza, conforme você vai prestando atenção aos ritos, como eles ocorrem, e tendo esses momentos de oração que eu falo, espontâneos, você vai simplesmente, seu coração vai se moldando ao dele. Eu sei porque é o que ocorreu comigo. Tá? Tem muita coisa que eu li aqui depois que ele já tinha me mudado. Aliás, a vasta maioria. Eu, eu por copiar, passar muito tempo copiando a Bíblia, teve certos trechos que eu, e através dessa intimidade com ele, de buscando de coração, teve certos trechos que quando eu fui copiar, ele falou assim, poxa, isso aqui ele mudou em mim. E aí depois que eu fui reparar. Então, uma coisa que eu prego é que você é mudado pelo Salvador com a sua busca e não que você faz de forma externa, que é completamente o oposto do que as religiões dizem, tá. É deixar ele te moldar por conta da sua busca e não você se moldar para tentar convencer ele que você é bom. Então, e prestem atenção ao que se atenta dele e ao que se atenta de toda a reunião na frente da. Essa palavra reunião, ela nas traduções tradicionais, ela vai estar, acho que congregação, alguma coisa assim. É, congregação, vai ser sempre alguma coisa assim. Só que ela é a mesma palavra que os gregos usam para a palavra sinagoga. Então, quando eles se referem a essa palavra no Antigo Testamento, eles usam sinagoga. E é o que eu comento, né, de que é mais importante você saber que aquilo é uma reunião do que como aquilo é pronunciado no grego. Então, a palavra sinagoga, ela não foi traduzida para o português, ela foi transliterada. Tá? O mesmo acontece com a palavra igreja. A palavra igreja, ela vem do grego, é eclésia, só que ela significa simplesmente convocação. E quando você não traduz, você simplesmente coloca uma fachada e fala que aquilo é. A partir do momento que você traduz reunião ou convocação, isso pode ser em qualquer lugar, pode ser numa casa, pode ser numa praça. Então, falar tem que ir na igreja, sendo que o único lugar que vai estar escrito igreja é lá, num prédio, você, ao meu ver, passa uma mensagem do que de fato não é a mais correta. 8. E eles vão prestar atenção a todos os objetos da tenda do momento, e ao que se atenta dos filhos do persistiu com o grande pastor, para fazer o serviço da moradia. Agora aqui, ó. Aqui eles estão falando dos do ligado. Então, por exemplo, eu que tenho essa busca, esse propósito de ser um operador de purificação que eu faço aqui com vocês. A parte considerando que qual que é a minha atenção? As coisas da tenda do momento, né. Simbolicamente, a tenda do momento, na verdade, ilustrativamente, a tenda do momento lá era no deserto, mas hoje a tenda do momento, ela passa a ser, né, salvação, né. Então se você é do salvação, eu tenho que dar atenção a todos vocês, a essas coisas e as pessoas e fazer isso de coração, porque se você faz fingimento, não é o ideal. Então vamos lá. E eles vão prestar atenção a todos os objetos da tenda do momento, e ao que se atenta dos filhos do persistiu com o grande pastor, para fazer o serviço da moradia. 9. E você vai pôr os do ligado ao grande montanha e aos filhos dele,
Eles são postos a ele dentre os filhos do persistiu com o grande pastor. E o grande montanha e os filhos dele você vai considerar, e eles vão prestar atenção à operação de purificação deles. E o estranho que se aproximar vai ter fim. Eu falei algumas vezes desse o estranho que se aproximar vai ter fim, né, porque quando você é um estranho do Salvador e você se aproxima dele, a sua vida anterior morre, você passa a ser um novo ser, um ser ligado a ele e você deixa de ser estranho. Então, o que era de você de estranho tem um fim, resumidamente. 11. E salvação falou ao tirado, dizendo: E eu, veja, eu pego os do ligado, dentre os filhos do persistiu com o grande pastor, no lugar de tudo que nasce primeiro, que abre o aconchego dentre os filhos do persistiu com o grande pastor, e os do ligado vão ser meus. Agora, aconchego é uma palavra interessante, porque as traduções tradicionais chamam de útero, ou ventre, ou matriz, que dá-se a entender que é. Então, é, isso é muito interessante, porque esse literalmente é a palavra aconchego. Em outros lugares, ela é usada como aconchegar, nesse sentido. Então é muito interessante como esse lugar do corpo, que é o útero, o ventre, se chama-se de aconchego. Então eu achei, eh, literalmente é isso, a palavra, né, e eu achei muito legal chamar um útero de um aconchego. 13. Porque tudo que nasce primeiro é meu. No dia do meu golpear, tudo que nasce primeiro na terra do sitiado. Sitiado é Egito, tá? Lembrando que o Egito, ele se chama Egito porque tinha um neto de Noé que se chamava Mitzraim, que depois os gregos, se eu não me engano, começaram a chamar de Egito. Mas Mitzraim significa sitiado. Isso eu falo pelos pictogramas. É um lugar cercado e oprimido. Então é um lugar em estado de sítio, como se fosse uma cidade cercada sendo atacada. Então é por isso que sitiado, quando usa-se terra, eu tento sempre lembrar de deixar em vermelho, porque sitiado foi um homem. E o Egito era a terra foi a terra dele, enquanto pelo menos ele vivia. Então vamos continuar. Porque tudo que nasce primeiro é meu. No dia do meu golpear, tudo que nasce primeiro na terra de sitiado. Eu purifiquei para mim tudo que nasce primeiro, persistiu com o grande pastor. Do solo até animal de carga, eles vão ser meus. Eu, salvação. Do solo. Nas traduções tradicionais, isso aqui vai estar como homem, porque falam que a palavra Adão significa homem. Mas não faz sentido a palavra Adão significar homem, porque quando ele foi nomeado estava escrito: você foi tirado do solo, então o seu nome vai ser homem. Não, você foi tirado do solo, então o seu nome vai ser solo. Se você pega aquela frase aonde Adão é nomeado, você vai ver que as duas palavras são bem semelhantes. Então ele não foi tirado de um homem e foi feito em homem, ele foi tirado do solo, então o nome dele é solo. Então quem fala que Adão significa homem está errado por algo óbvio da frase, tá? É evidente que agora, eles usam essa palavra para significar a humanidade. Então talvez por isso que eles começaram a chamar de homem. Mas diante de quando ele foi nomeado, não tem como ser homem, porque a frase não era essa. Ele não foi tirado de um homem, então o nome dele é homem. Ele foi tirado do solo, então o nome dele é solo. E você vê que as duas palavras são iguais. Então, e, e por que isso é interessante? Porque tem um contraste que é feito na Bíblia, que é entre os que são do solo, que ainda vivem na terra, e os que são da inspiração, que vivem no espírito. Então, muitas vezes, quando se refere ao do solo, ainda está dizendo a pessoa que vive uma vida na carne, antes dela ser do espírito, da inspiração. Então, nós temos esse contraste. E chamar de homem, você perde isso, tá? Porque tem outra palavra que é usada para homem, que é ish, que eles acabam traduzindo duas coisas completamente diferentes para homem, né? E diante do texto tem uma diferença. E a Bíblia toda faz diferença em ilustrações entre os que são do solo e os que não são. E os que são do solo
se enquadra tanto em homens quanto em mulheres. E quando você coloca tudo como homem, você não sabe se está falando de toda a humanidade ou se está falando apenas do sexo masculino da humanidade. Então, traduzir Adam para solo, para humano, homem, não faz sentido. Inclusive, tira da mensagem, na minha opinião. 14. E salvação falou ao tirado, no lugar da fala de espinhoso, dizendo: considere os filhos do ligado pela casa dos pais deles, pelas famílias deles. Todo macho, desde a idade de um ciclo de mês para cima, você vai considerar eles.